Bem-vindos ao canal das velas, o meu nome é André e eu sou especialista em ceras vegetais. Hoje eu trouxe aqui vários frascos para vocês para a gente poder entender a questão da escolha do pavio, diâmetro de frascos, mas o objetivo é especificamente falar da diferença entre o pavio A e o pavio B. Mas eu não posso entrar na discussão ali da diferença de pavio A e B sem mostrar para vocês o ponto básico que é matéria-prima e diâmetro dos frascos, tá? Então, quando a gente fala da escolha do pavio, a gente tem que entender que existe um pavio que vai ter um desempenho melhor durante os testes, então, desempenho melhor durante a queima da vela, de acordo com a matéria-prima que eu escolhi. Então aqui, ó, tá variado. Eu tô com dois tipos de cera aqui, que dá pra ver até pela coloração que elas são diferentes, tá? Mas eu quero que vocês entendam que trabalhar com pavio fino, médio e grosso é muito mais difícil, porque apesar de parecer simples, só tá trabalhando ali com três diâmetros diferentes, né? Quando a gente tem, por exemplo, esses frascos bem pequenininhos, fica difícil você chegar no diâmetro. Esse aqui, que ainda é um frasco com um diâmetro um pouco menor, às vezes um pavio médio pode acelerar a queima e você não tem outra opção, porque se o pavio pequeno queima um diâmetro pequenininho como esse frasco, ele não vai dar uma queima bacana num frasco maior, tá? Então, parece que são muitas informações, né? Mas é uma questão só de entender o conceito aqui e aí depois a gente executar os testes, lembrando que existem maneiras mais assertivas de fazer os testes para escolher o pavio, tá? Então, quando a gente fala aqui de diâmetros de frasco, primeira coisa, né? Eles são diferentes. E se eu trabalhar com matéria-prima diferente, então com cera diferente ou essência diferente, eu preciso testar novamente, tá? Inclusive, mesmo sendo a cera, por exemplo, aqui, né? Vocês sempre perguntam, T02 tem diferença entre cera de fornecedores diferentes? Sim, tem diferença. Você percebe, assim, a primeira coisa é em relação à coloração, tá? Então, algumas são mais amareladas, outras menos. Isso é uma questão ali, e muitas vezes, da questão da quantidade de cera de arroz que foi usada. Outra coisa é a questão do ponto de fusão, temperatura máxima de aquecimento, isso pode sofrer alteração. Também tem a questão ali, né, do desempenho dessa vela durante a queima. Então, se tiver um pouco mais de algum tipo de cera ali, diferente do outro que você estava usando, pode ser que você observe essa questão ali do ponto de fusão, né? Precisar de um pavio às vezes mais forte ou ajustar um pouco menor aquele calibre, tá bom? Então, dito isso, vamos falar aqui da questão do pavio A e B. Então, eu trouxe aqui os meus frasquinhos, né? Pavio A2040 e B2040. Por que eu escolhi trazer essas duas numerações? Porque são numerações que eu tenho tanto, né, o 2040 na linha do pavio A e o 2040 na linha do pavio B, tá? Então, vou pegar aqui para mostrar. A diferença ela é bem ali, nítida quando a gente observa ele de pertinho. Eu espero que dê para vocês observarem aqui, tá? Então, aqui, ó, os dois frascos. Lembrando que desse lado aqui eu tenho o B e esse aqui o A. O meu pavio B, ele é grosso, tá? E ele é cilíndrico, tá? Então ele é mesmo ali todo redondinho. Enquanto que o pavio A, ele parece ali um pouca coisa mais fino, por quê? Porque ele é achatado, né? Deixa eu esticar aqui pra vocês. Aqui de frente, a gente consegue observar que ele é achatado. Quando eu ver ele de lado, ele é mais fininho, tá vendo? De frente e aí de lado fininho. Então ele é literalmente pavio achatado. Mas é interessante a gente trabalhar ali com os dois calibres de pavio, tanto B quanto A, dependendo do tipo de vela que eu faço, tá? Então, em frascos, no geral, eu gosto mais de usar pavio B, porque eu acho que a queima que a gente tem ali, num diâmetro um pouco maior, comparando aqui, então, se eu tiver o B e o A da mesma numeração, ele vai ter uma queima, então, mais forte. Por quê? Ali a gente tem uma quantidade ali de fios também maior, né? Deixando esse pavio mais encorpado. Então a chama dele é uma chama mais firme, mais forte, tá? Enquanto que o outro ele tem uma chama contínua, mas assim como o pavio é achatado, a chama dele ela fica ali um pouco mais, vamos dizer, tímida, né? Fica mais branda ali, tá? Então a diferença deles é esta. A gente percebe a diferença na queima, com certeza, né? Porque são pavios totalmente diferentes ali. E a gente entra então naquela questão, qual que eu vou usar? Então, a gente volta para aquilo que a gente começou a falar no início. Quando eu vou escolher o tipo de pavio, eu preciso executar vários testes. Claro que quando você tem alguém te acompanhando, você tem direcionamento. Quando você não tem, você vai trazer alguns pavios que você entende ali que talvez sejam pavios. Então, por exemplo, se eu for falar de um vidro pequenininho, numerações menores, né? Tanto de A quanto de B vocês podem testar.
Quando a gente fala então de pavio de frascos maiores, que nem o copo whisky aqui, que é um dos maiores diâmetros, né, que a gente tem, fora os outros frascos, mas aí são frascos que não são dos mais vendidos, né? O mais comum a gente acha é o copo whisky. Quando a gente fala desse, eu já sei que eu preciso de um diâmetro maior, então eu já vou pular para uma numeração mais alta, né? E durante o teste é importante a gente lembrar que a adição de corante, a adição de mica ou a adição de cintilante pode alterar a queima, assim como a troca de um aroma também pode alterar a queima, porque a gente tem essências que são mais oleosas do que outras, mesmo sendo do mesmo fabricante, é uma questão de composição. Então, no geral, a princípio parece muita informação, só que quando a gente vai aprendendo, né, comecinho, a gente vai escolher, então, o que eu recomendo para vocês, escolhe um frasco, vai com ele, tem que tentar entender ali, eu sei que sozinho é mais difícil, mas não é impossível, tá? Claro que para quem tem pressa existem outras formas ali de conseguir. Mas é importante saber que o que vai acontecer aqui são os testes para você tentar identificar. Então, gente, num frasco pequeno aqui, ó, como esse aqui, que é bem pequenininho, muito usado em lembrancinha, a gente tem que saber que vão calibres menores. Eu não recomendo usar um pavio de madeira, esses que a gente tem aqui vendidos no Brasil, tá? Porque o menor diâmetro dele, eu vou dizer pra vocês, ó, que seria esse aqui. Esse frasco aqui, gente, ele é muito maior do que esse, né? Tá vendo? Ó, ele cabe aqui dentro. Então, assim, esse é o menor pavio de madeira que deu um diâmetro bom para este frasco. Quando a gente fala desse vidrinho, pavio de madeira nesse vidro, gente, toma muito cuidado, tá? Esse aqui, inclusive, é uma velinha que eu fiz recente, ó. Nem cortei o pavio. Vou cortar aqui agora e depois já deixar ela cortadinha. O que acontece é o pavio de madeira, ele tem uma queima mais lenta, né? Então ali tem um rendimento ali de tempo maior daquela cera, desde que essa queima esteja equilibrada. Mas aqui dentro, aquele diâmetro de pavio de madeira bem fininho, ele pode acelerar. E o que acontece não é só que a essência pode evaporar nas primeiras queimas, né? Ou amarelar a cera. O que vai acontecer é o risco que pode ter, né, de você usar um pavio de calibre forte, que vai ficar aquecido por muito tempo, e esse vidro trincar. O campeão, tá, aqui nos testes de pavio, de vidro, desculpa, que trinca, é esse aqui, que é o copo patê, que eu sei que é um copo que vocês adoram, né? Mas o que que acontece? Se a gente observar o diâmetro aqui, ó, dos frascos, esse aqui é mais grosso o vidro, esse aqui não. Então, assim, tanto que às vezes para quebrar ele é até mais fácil, né? Mesmo ali manuseando, dar uma batida, alguma coisinha assim, ele é mais sensível. Então, tomar cuidado, tá? Porque esse vidro aqui, se a gente não usar um calibre, né? Para todos os vidros existe a chance do vidro estourar, porque a gente está falando do calor ali emanando, dependendo do tempo que essa vela ficar acesa, porque apesar da gente mandar instruções, nem todo mundo às vezes segue. Então, é importante que a gente saiba no limite de segurança. Primeiro, para a gente colocar na nossa etiqueta, e segundo, para a gente sempre orientar, porque o que pode acontecer, que é muito comum, é o cliente querer saber quanto tempo essa vela queima, quantas horas ele deixa acesa, qual é o risco aqui, né, se ele deixar muito tempo aceso, o que pode acontecer. Então, a gente aqui, como artesão e empreendedor ali, vendendo o nosso produto, a gente tem que saber dessas informações, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Deixa o seu like, tá? Se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, porque agora a gente vai começar a ter aqui mais conteúdo cada vez mais. Para quem quiser saber sobre materiais, matéria-prima que nós vendemos, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês conseguem consultar lá. E aí, se alguém tiver também interesse ali sobre o aprofundamento, o aprendizado aqui, sobre o processo de confecção de velas, inclusive desde o iniciante até o profissional, a gente tem curso aqui disponível para vocês e é um dos melhores cursos do mercado, tá? Eu ouso dizer que é o mais completo, porque hoje a gente trata muito aprofundamento dentro do curso, falando mesmo sobre conceito de cera, sobre essência e aprofundamento nesses itens de temperatura, que aí pra gente que faz uma quantidade maior é um grande aliado, tá? Porque trabalhar com a cera fria, quando a gente trabalha com volume maior, é quase que impossível o operacional ali de trabalhar com algumas ceras.